Você eu sei, a gente vai chegar aí, você pode falar, fica à vontade. Mas, ó, as contratações, elas são essas aí, de momento, né? O que tá rolando ali pra chegar reforçando o Palmeiras. E ao contrário do que a gente tá falando no Corinthians, que o Pedro coloca bem mirando lá em cima, o Palmeiras faz contratações mais possíveis, menos pomposas nesse momento. Tá conversando com o Lomba ali, que tava no Internacional, e aí a gente entende que é um reserva que tem experiência pra quando o Everton estiver na seleção, eu pelo menos entendo assim. E tem o Eduard Atuesta, que é o segundo volante, né? Facinho estava me explicando aqui, colombiano, que estava nos Estados Unidos. Tem a vinheta e eu quero ouvir vocês. Futebol na ESPN é um oferecimento de Claro, Ford, Ipiranga e Sportingbet.tv. Contratações ainda, talvez não da maneira que a torcida esperava, nomes pomposos, assim, muito mais para composição de elenco, no meu entendimento. Você acha que vai ser assim ou isso tem a ver com a Leila ainda assumir e depois que ela assumir esse cenário modifica? Talvez o Palmeiras nem faça contratações pomposas, porque o Abel é um cara que gosta muito de trabalhar com a divisão de um elenco mais homogêneo, sem ninguém querer chamar muito mais atenção pelo currículo e sim pelo que o cara entrega dentro de campo, é a característica dele, né? Lógico que ele buscou e pediu reforços, agora vai ser atendido, porque o Palmeiras somou mais dinheiro nessa temporada até do que tinha planejado com a conquista da Libertadores. O Eduard Atuesta, ele já era para ter chegado ao Palmeiras na temporada passada, é porque o ano foi um pouco mais friado por causa da pandemia. É um bom jogador, é um volante que é capitão da seleção sub-20 da Colômbia, que foi no caso, né? E capitão do Los Angeles. Levou o Los Angeles na temporada passada à decisão da Conca Champions. Só não participou da final. E olha só, né? Nos 2 jogos de Conca Champions que ele não participou, foram os 2 jogos que a equipe do Los Angeles perdeu. O jogo de estreia contra o Leão. É um bom nome, então, apesar de não perdeu ser... a decisão para o Tigres, que o Palmeiras, inclusive, acabou perdendo no Mundial. Ele só não jogou a decisão contra o Tigres porque estava suspenso. Ele foi expulso na semifinal contra o América do México, se me falha a memória. E é um atleta que ele faz 2 funções. Ele pode ser um primeiro volante de marcação, mas só que é um cara de mais toque de bola, à la Felipe Melo, nessa característica, ou seja, é um primeiro volante que não é brucutu, é um cara que inicia a jogada, e ele também trabalha como uma espécie de segundo volante, chegando muito próximo à área, né? Ele se mete muito na região intermediária do adversário, tem a bola parada também como um dos trunfos. É um cara que pode chegar pelas características e ser um atleta a substituir bem o que foi o Felipe Melo. Se não na liderança, obviamente que isso não vai ter, porque o Felipe Melo é um cara extremamente especial, mas na característica que espera ter o Abel Ferreira de um cara que faça essa função muito bem para casar com o Danilo, esse nome é o ideal. Daqui a pouco a gente vai falar de Felipe Melo aqui, tá lá com a camisa do Fluminense, imagem já dele, vamos falar também de Flamengo. Ô Zé, eu quero te ouvir em relação a essa chegada, a esses reforços. São nomes que te agradam? Você vê um pouco essa linha do que o Facincani diz, de que o Abel realmente não precisa de uma grande estrela no time? Eu acho que a forma como o Abel trabalha, né, nós já percebemos que ele não deixa o cara se transformar em estrela, né? Sim. Porque ele trabalha todo mundo da mesma forma, quando tem que sair ele tira, quando tem que escalar ele escala. Para ele, pelo menos a impressão que dá é que ele olha e enxerga para todos da mesma forma, com exceção que eu acho que ele tinha um brilho nos olhos de forma diferente para o Felipe Melo. Mas ele deixou o Felipe Melo sair, né? Porque se ele batesse o pé, provavelmente o Felipe ficaria. Então tem algumas coisas que eu acho que o Abel tem como característica e é um bom jogador, o Atuesta. É um cara, como o Felipe falou, o Facinca falou, né? Um cara que tem uma distribuição de jogo muito fácil, ele consegue fazer essa função, ele consegue fazer as 2 funções, né? E eu acho que ele chega, por exemplo, como um segundo volante, ele chega com maior qualidade, por exemplo, quando o Felipe saía um pouquinho mais para o jogo, eu acho que ele tem mais dinamismo, até pela idade, mas claro, ele tem uma qualidade a mais. E o problema é quem vai sair, né? Porque você tem quantos jogadores no meio-campo no Palmeiras? Bom, mas são um monte. Você está falando de volante? Patrick, sim, de volante. Danilo, Patrick, Zé Rafael. Por isso que eu estou falando. Como que ele vai... Danilo Barbosa deve sair. Então, sim, o Danilo Barbosa deve sair. Danilo acho que não fica, né? Não fica, né? Não fica. Danilo Barbosa, William. Né? William, Danilo Barbosa, o Jailson já foi para o Cruzeiro, Felipe. O Palmeiras tem alguns... E o Luiz Adriano também é outro nome que já está confirmado que não fica. Informação que eu tenho. Boa. Tá? Inclusive até vazou no final de semana um vídeo dele com um empresário, jogador, não sei quem foi, tá viajando
E o cara até brincou com ele, você tá aqui em Dubai e tal, mas você não vai ao Mundial, mas você vai assistir o Palmeiras, vai torcer pelo Palmeiras e tal, enfim, já meio que colocando que não fica. Mas já era uma informação que todo mundo esperava. Luiz Adriano não pertence aos planos do Palmeiras para 2022. A não ser que haja uma reviravolta muito absurda, mas não acredito nisso. Torcida não quer, diretoria não quer, o Abel já viu que... Sim, quando eu falo em relação a quem fica, quem sai, é justamente porque essa garotada do Palmeiras é uma garotada que tem mercado. Claro. Né? Então, existe a possibilidade, você gasta aqui e você, revende ali. Tem uma molecada até chegando. Para você, É uma nova safra chegando. Até para você poder administrar e trazer novos jogadores com outra cabeça, com outra mentalidade. Porque, às vezes, dependendo do que você conquistar e da forma como você conquista, naturalmente você tem uma acomodação. Naturalmente você tem uma acomodação. O Felipe era o cara que cobrava. Você acha que o Abel vai deixar acomodar esse time? Então, não parece o perfil dele. Então, mas aí em relação à garotada ele se comportava diferente, porque quando ele tinha que dar bronca nos caras mais velhos que erravam, ele não dava. Quando a garotada jogava e não ia bem, ele chamava a atenção deles publicamente. Ele tinha 2 pesos e 2 medidas em relação a isso. O papel do Felipe era muito importante nesse sentido. O papel do Felipe em termos de liderança dentro dessa equipe era muito importante para todos. No começo era uma coisa meio que o pessoal não aceitava muito a forma de ser do Felipe, porque o Felipe era muito estourado, aquelas coisas todas. Depois ele foi se modificando, foi entendendo a função dele e aí realmente ele faz um papel impressionante, coisa que o Abel não vai ter nessa próxima equipe. Ele vai ter que identificar e colocar alguém lá, porque o Felipe foi muito importante nos 2 jogos contra o Atlético Mineiro. Foi muito importante. Nos momentos mais difíceis, ele foi importante com a ascensão dele dentro do vestiário, para manter esses meninos com os pés no chão, para chamar a atenção desses garotos que, quando precisava alguém no meio campo para chamar a atenção, ele estava ali presente. Então, o Abel vai não vou dizer que ele vai sentir a falta, mas ele não terá esse jogador. Vai sentir a falta sim, Zé. Ele não terá esse jogador. As características, elas serão mudadas por conta desses jogadores que estão chegando e por conta dos jogadores que estão ali. Até mesmo na frente. Quem você vai contratar? Você tem o Rony. Está mirando, por exemplo, contratar um cara ali na né? frente. O Palmeiras trazendo o Atuesta é reforço, né? Isso já dá para contar, tá aqui no Brasil. Enfim, deve assinar um contrato agora nos próximos dias. O Lomba tem gente aqui criticando já. O Marcos Suzano está falando aqui. A torcida do Palmeiras não quer o Lomba. Mas precisa entender qual é a função do Lomba. O Lomba será reserva. Tá chegando para tirar o posto do Everton. Não, é para quando ele estiver na seleção. Da FIFA, tem convocação, tem uma série de situações. O Lomba é um ótimo goleiro. Ô Pedro, o que você acha mais interessante? Manter essa base, o Facincano já falou ali do Danilo Barbosa saindo, ou trazer realmente outros nomes? Não, eu tenho uma impressão, Dani, que a base está sendo mantida. Primeiro, o Palmeiras está fazendo a composição do seu elenco, que em tese é uma negociação até mais simples. Quando você pega um jogador de menor peso de composição de elenco, você fecha uma negociação, o Facincano já falou. Esse reforço, por exemplo, ele já tinha um acordo encaminhado, se não me engano, era ali em abril ou maio, né, Facinca? Acabou embolando pela pandemia e ficando para agora. Agora, nada tira da minha cabeça, e aí também tem um pouco de informação, Dani. A Leila não para por aí. A Leila vai querer um grande nome. A Leila quer um grande nome para o início de mandato dela. Não é simplesmente, só compor elenco porque o Abel não prefere tanto assim. Não, o Abel sabe gerir muito bem, o Abel não transforma um jogador A melhor que o jogador B, não dá tratamento diferenciado, mas a Leila quer um jogador de porte e ela quer, se possível, até 2 já para o Mundial. Ela está trabalhando para isso, para um início de mandato, para um boas-vindas dela, uma carta de apresentação ali da posse. Não posso falar em nome aqui porque eu não tenho, de fato eu não tenho. Uma informação de que é A, de que é B. A Leila tá. A Leila quer pelo menos 2 nomes de peso e 2 nomes que já estejam à disposição no Mundial. Pode fazer toda essa composição de elenco. Foi perguntado do Felipe Coutinho. Pode ter... Não sei exatamente. Foi perguntado. Pode ter. Estou dizendo que tem negociação. Um Lomba para você repor o Jailson. Igual o Corinthians fez com o Cavani. Um Lomba para você repor o Jailson, ser um cara que vai segurar ali quando o Everton estiver fora. Pode ter um meio-campista um pouco mais jovem. Pode ter um zagueiro que joga pela esquerda, como o Abel deseja, como ele já pediu há muito tempo. Agora, vai ter esse nome de impacto. Até porque o Abel, por mais que ele queira jogadores que possam compor, há quanto tempo ele fala em qualificar, em mirar Atlético, em mirar Flamengo? Ele fala muito isso, a Leila tem esse desejo. Tem uma vaidade da Leila, que a gente sabe o quanto que ela gosta desse poder e o quanto que ela quer chegar firme nesse poder. Ela pega um time bicampeão da América, então ela não vai tentar entregar nada menos que isso. Então teremos sim, esse nome de peso vai ter, ainda não tem nesse momento, mas ela está batalhando por isso. Se pudesse, inclusive, ela já queria ser empossada com esses nomes, mas me parece que ainda não foi possível. Agora, até o Mundial, ela quer ter esses nomes à disposição. Até porque a FIFA liberou.
a inscrição até o dia 24 de janeiro. O Palmeiras, jogar o por Mundial. causa... São 20 dias antes, se eu não me engano. por causa que a janela de transferências do Brasil estava diferente em relação à inscrição do calendário para o Mundial, mas a FIFA abriu exceção para o Palmeiras até 24 de janeiro. Então, tem um respiro, tem mais de um mês ainda para buscar um reforço. E tem outra coisa, né? A cobrança da própria torcida. O William já está aqui falando pra gente. Queremos um zagueiro, um lateral direito, um atacante. Agora que vamos ver se a Leila e o Anderson são bons e merecem o posto. Então, essa cobrança também entra na conta. Olha aqui, deixa só pra gente fechar esse assunto. A Wendy manda uma mensagem interessante aqui pra gente. É pro Facincani? Ela fala do Facincani. O Facincani acha, então, que o Palmeiras tem um time pra temporada 22 no mesmo nível pra disputar com o Atlético e Flamengo, que é o que você trouxe. O Abel e o Palmeiras busca isso. Tá no mesmo nível agora com o que você está vendo? Não, até aqui, não. Claro que ainda pode mudar, né? Ele competiu e ganhou dos dois. Então já era para você do mesmo nível. Ele tem esse nível. Os outros times têm recursos individuais que, numa igualdade, podem se sobressair em relação ao Palmeiras. Mas que ele tem um padrão de mesmo nível, sim. Se bobear, o nível de trabalho coletivo é até melhor. Porque se você coloca o Abel, a estrutura, tá se rendendo ao Abel, viu? Não. Deixa ele fazer um plaquinho de discurso. Não. O problema, o Abel... Não, fala de novo. O trabalho coletivo é o que melhor? Se você analisar no contexto geral. Mas porque pelo menos o Palmeiras tem técnico. Essa nunca foi a minha crítica. Exatamente. Essa nunca foi a minha crítica. Minha crítica era por opções que escalava, por 2 pesos, 2 medidas em algumas relações que o Abel tinha com os jogadores. Eu forma de jogar também. A forma de jogar também, sim. Tinha que jogar mais pra frente. Sim, podia jogar mais. E melhorou, mas o Palmeiras do primeiro semestre... Deixa passar batido. Mas o Palmeiras do primeiro semestre pro Palmeiras do segundo semestre, tirando o jogo de ida do Atlético contra o Atlético Mineiro no Allianz Parque, o Palmeiras está todo ele retraído, e que eu critiquei bastante, porque para mim até poderia jogar um pouquinho, mas tirando esse jogo, o Palmeiras foi um time mais intermediária de uma a outra em relação ao Flamengo. Contra o próprio Atlético Mineiro. O Palmeiras daquela sequência pré-final, no Mineirão. Antes de oscilar, é um Palmeiras que... O Palmeiras um pouquinho diferente. Joga um pouco, desenvolve. E esse agradou. Esse foi legal. O Palmeiras no início da prorrogação, que acha o gol da final, é o Palmeiras que tenta jogar com a bola e pressionar e subir. Exatamente. Tem mudanças então, assim, ali. Teve melhoras, teve evoluções, e isso é óbvio, notório, e reconheço isso com muita tranquilidade. Não tenho problema algum em relação a isso. Mas que o Abel, claro, quer qualificar o posição que nem zagueiro. Um nome que foi colocado no Palmeiras, que está em análise, é o Huerta da Universidade Católica do Chile. O zagueiro já mais experiente, 28 anos, com algumas convocações para a seleção chilena. Enfim, ele jogou os 2 jogos contra o Palmeiras, foi relativamente bem, mas assim, tem que ver até que ponto que ele pode não ser um novo Kusevich, né? Não sei ainda, não posso analisar, porque de fato o Atuesta eu já vi melhor, tive um carinho melhor para observar alguns jogos dele e acho que é um cara que chega com mais potencial para a titularidade. Olha aqui, informação que acabou de chegar, hein? A gente já sabia disso, mas agora é oficial. Felipe Melo é o primeiro reforço do Fluminense para a temporada 2022. 38 anos.